Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A leitura de hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. A palavra de Deus nos diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Palavra do Senhor. Bom dia. Como o Djalma falou, pode melhorar, não pode? Bom dia. Amém, glória a Deus. Você que tem sua criancinha pequenininha aí, as irmãs estão auxiliando lá em cima para cuidar das suas crianças, né? Tiago, está aí? De 0 a? De 2 a 6, né? Então, possa subir, né? E você vai estar tendo mais um privilégio de estar cultuando ao Senhor através da mensagem, tudo você vai poder ouvir e levar no seu coração. Amém? Em nome dos pastores, do evangelista, eu gostaria muito de agradecer a essa congregação a quem nós servimos, porque tem sido amoroso conosco, tem intercedido por nós, tem tido intimidade com os presbíteros, com o evangelista, né? Há de se notar que o Carlos Henrique é Carlinhos, que o Baltazar, o nome forte, é Bal, né? E o Marquinhos, ou Marcos Aurélio, é Marquinhos. A quem se confunde eu com Marquinhos, né? Porque são todos 2 meninos de adoração, mas eu gosto, né? Quem dera se eu tivesse essa cor privilegiada que o pastor Marquinhos tem, né? Nós sempre brincamos e tudo, né? Pode confundir à vontade, né? Eu fico feliz em saber dessa intimidade da congregação. E quando você é bem amado, nos dá uma alegria de servir e continuar na nossa caminhada da fé. Então, em nome dos pastores, eu gostaria de agradecer de coração esses longos anos que o pessoal tem pegado no pé de vocês e tudo, né? O Jaime é o Jaiminho do carteiro, como o Kleber diz, né? O Kleber é cheio de palhaçada, então ignora o Kleber, mas continua o Jaime com o mesmo carinho, amém?
Quem esteve aqui na virada do ano, teve o privilégio de ouvir o pastor Bal com a sua mensagem? Alguém lembra do tópico da mensagem do pastor? Muito obrigado. Colaboradores do Evangelho, colaboradores de Deus. Nesta manhã, eu gostaria que nós pensássemos, que nós conversássemos sobre a importância de sermos servos, sobre a importância de servir. Olha só, falando em servir, não é? Muitíssimo obrigado, princesas. Que Deus abençoe, viu? Essa importância de servir a Deus. Então, isso é muito importante. Eu gostaria que você imaginasse quando nosso Deus, Ele arquitetou um plano de salvação para a minha vida, para a sua vida, para a vida da humanidade, consistia em sacrifício, consistia em salvação. Então, para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação, tinha que ter alguém, tinha que alguém se doar pela humanidade. E deixou registrado que para você se doar é um ato de sacrifício. Às vezes você tem que morrer. Você tem que matar a sua própria carne. Em João 3,16, o que nos diz a Sagrada Escritura? Nós conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê fosse salvo e que venha conhecer a vida eterna. Mas é notório que em toda a palavra de Deus, Ele estava sempre nos servindo primeiro. Eu nunca vi nas Sagradas Escrituras que eu ou que você tenha que servir a Deus, tenha que glorificar a Deus para aceitar. Inclusive, nós achamos até errado, eu acho até errado, quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e tudo, né? Ele é que nos aceita do jeito que nós estamos, como nós nos encontramos. E às vezes, nós chegamos diante de Deus arrastados, e Ele tem nos tomado pela sua mão. E Deus, Ele não poupou nenhum esforço. Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso e nos deu, que é o seu único Filho. É por isso, daquele ato de amor, que eu e você, nós estamos aqui. Nessa manhã, eu gostaria de citar alguns exemplos, mas eu sei que no decorrer da nossa conversa, no seu coração, na sua mente, você vai poder falar, por que o Carlinhos não falou mais sobre esse ponto, sobre esse? Mas é porque, irmãos, é a liberdade que nós temos. Você vai ampliar a amplitude de como o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos serviu. Eu gostaria que nós fôssemos a palavra de Deus em Mateus 20, 17 ao 28. Aqui, nós vamos encontrar algo especial, né? A nossa mãe, ela nos ama tanto, que às vezes faz alguns pedidos a certas pessoas, intercedendo por mim e por você. Minha mãe não está aqui hoje, ela está sendo cuidada pela minha esposa lá no meu lar, que hoje é o dia de eu passar o dia com ela, cuidar dela. Então, como hoje eu estaria ministrando a palavra do Senhor, a minha esposa se propôs a ficar com ela. Mas nesse contexto, nesse ponto aqui, os discípulos de Jesus estavam todos reunidos. Aí quando chegou uma mãe,
ela fez um pedido especial para Jesus. Mas eu sei que a congregação, todos nós conhecemos essa parte. Mas nós vamos começar no versículo 25 e 21, de 25 ao 28, por favor, tá? 25. Estando Jesus, chamou-se, bem sabeis que os governadores gentios se dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. 26. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que quiser se tornar grande, seja o vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem veio para servir, não veio para servir, mas sim veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando aquela mãe, ela pediu a Jesus para que os seus 2 filhos, um sentasse à direita e o outro sentasse à esquerda, e Jesus sabia no coração daquela mãe, talvez eu e você, as outras mães, fariam o mesmo pedido. Mas Jesus, ele começou os seus ensinamentos como servos, ensinando as pessoas a serem servas, a servir mais, e não se assentar no pedestal como talvez um juiz. E ele falou àquela mãe, olha, não compete a mim quem vai se assentar à minha direita ou quem vai assentar à minha esquerda. Mais uma coisa, eu falo para você, que quem quiser ser o primeiro, quem quer ser grande, tem que servir primeiro. Por isso que muitas vezes as pessoas, a humanidade, eles se enganam no contexto de ser um presidente de uma república, ser um prefeito, ser um governador, ser um pastor. Porque a função essencial dessas pessoas é para servir a humanidade. E quando isso não acontece, causa muitos transtornos. E assim Jesus, ele começou a falar. Os outros começaram a se indignar por causa daqueles 2. Mas aqui era uma visão de Jesus para aqueles discípulos. Você quer ser grande? Você quer ser o primeiro? Sirva. Você quer aparecer? Esquece isso. Sirva primeiro. Em João 13, de 1 a 16, por favor. João 13, de 1 ao 16. Para mim, é um fato que deixou registrado na palavra de Deus maravilhoso. Foi aquele ato dos lava-pés, onde Jesus, ele estaria mostrando para a humanidade esse ponto essencial. Você também conhece essa história. Então, em João de 13, de 1 a 16, você vai poder ler no seu lar. Mas eu gostaria de enfatizar os versículos 12 e ao 16, por favor. Ele diz o seguinte: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou às suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. E vós deis exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Quando a gente lê essa passagem de João 13, a gente fala, olha, eu poderia lavar o pé de um irmão aí, eu não faria menor diferença. Nós, na nossa consagração, Marquinhos, nós lavamos pés de alguns irmãos aqui. É muito fácil lavar o pé hoje, gente. Mas naquele tempo, onde as pessoas passavam no deserto, e aquelas unhas desse tamanho, até fazendo aquele buraco assim na terra, né?
aqueles pés rachados. Hoje nós temos aqui, a maioria das nossas irmãs tem unha de gel aí, né? Que paga 100, 150 reais para manutenção. Mas imagine naquele tempo, 2, 3 meses andando, empoeirando, e não tinha cortador de unha, e as unhas só crescendo, e aqueles pés rachados. O que Jesus fez? Ele se abaixou e ele lavou os pés dos discípulos. E esse serviço de lavar os pés era de servos. Quando chegava alguém na casa de um centurião, eles faziam a bacia, os servos lá se ajoelhavam, lavavam os pés, ia refrescar e tudo, né? Mas nesse contexto, quem lavou os pés foi o próprio Jesus. E ele continuou a mostrar a importância de servir, a importância de nós continuarmos olhando as necessidades um dos outros. Outra necessidade que nós gostamos muito e que nós aplicamos muito até no culto de adoração, que é maravilhoso, é Marcos 12, 41 a 44. Por favor, irmãos, Marcos 12. Eu gosto muito desse exemplo, eu gosto de ouvir alguns irmãos quando ministram, eles falam dessa parte essencial, desse ensinamento, onde Jesus, só Jesus, ele olhou. Ele diz o seguinte: estando Jesus assentado diante do gasofilácio, observava a maneira como o povo lançava ali o seu dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Chamando os discípulos de Jesus, e disse: em verdade vos digo, que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que eu e você, e mais do que todos os ofertantes. Todos deram o que lhe sobravam, mas essa da sua pobre deu tudo que tinha, todo o seu sustento. Não é mencionado o nome dessa viúva, ela não aparece mais, mas ela foi de uma grandiosidade, ela foi de uma servidão tão grande no reino, que quando Jesus viu aquela viúva depositar 2 moedinhas, ele teve a percepção de entrar no coração dela, na mente dela, que provavelmente ela passava muita necessidade, talvez não tinha nada para comer, mas ela tinha um compromisso com Deus, ela tinha um compromisso com a irmandade, ela pegou a sua oferta e depositou. E Jesus, conhecendo a maioria dos ofertantes, ele falou: olha, sabe aqueles que ofertaram? Eles ofertaram o que se sobravam. Nos lares deles estão cheios, as latas estão abarrotadas. Os meninos deles estão até gordinhos, né? Mas aquela viúva, ela está passando falta. Mas ela se doou para o reino. Então, irmãos, é essencial que você e eu, antes, quando você receber o seu salário, não dê a sobra. Faça-se um compromisso. E o primeiro é o quê? A oferta ao Senhor. Certamente, Deus, ele conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Na leitura que o nosso amado João Martins, ele fez, em Mateus 26, eu gostaria que nós pudéssemos ler de novo, e nós vamos ver os ensinamentos maravilhosos dessa passagem. Mateus 26, no versículo 36. Que quando nós estivermos olhando essa passagem, se coloque no lugar de Jesus.
e como Jesus, ele estava triste. No versículo 26, 36, vamos ler então, por favor. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: os seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Já te aconteceu algum momento da sua vida onde você quer muito falar com Deus? Onde às vezes você não tem forças para falar com Deus porque você está atribulado. Talvez o seu filho está doente, talvez a sua esposa esteja doente, talvez a sua mãe esteja doente. Imagine Jesus aqui. Ele estava no ponto essencial da sua vida, que ele ia se doar, que ele ia se entregar, que ele iria servir toda a humanidade. E ele continua. Indo um pouco diante, postou-se sobre o rosto, no versículo 39, orando, disse: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando Jesus levantou os olhos para o céu, ele queria agradecer, ele agradeceu muito ao Pai por ser o escolhido. Mas ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas uma coisa essencial, ele disse: não seja como eu quero, mas seja como tu queres. No versículo 40, ele diz o seguinte: voltando para os seus discípulos, os achou dormindo e perguntaram a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Os aliados de Jesus naquela noite, para cuidar dele em oração, confortá-lo em oração, estavam cansados. E eles não conseguiam ficar de olhos abertos. Eles não estavam conseguindo falar com Deus. No versículo 42, indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Pela segunda vez, ele falou com Deus. E com tristeza ele falou: seja feita, ó Pai, a tua vontade. E muito obrigado por eu ser o escolhido para livrar e para tirar os pecados do mundo. No versículo 43, e voltando, os achou outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis? Repousai? Olhai, é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, vede o traidor se aproxima. Quando nós ministramos hino de adoração e nós focamos naquela caminhada do Getsemane, nós nos entristecemos. Imagine o nosso Senhor Jesus Cristo queria se doar por mim e por você. A obediência de Jesus foi algo maravilhoso. Porque eu e você estamos aqui, porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Se Jesus não tivesse se humilhado, se Jesus não tivesse aceito essa incumbência do Pai, eu e você, nós não estaríamos aqui. Tem vários exemplos nas Sagradas Escrituras. Mas nesses anos difíceis de pandemia, eu gostaria de nos perguntar
se temos sido permitido nos tornarmos servos. Se temos permitido servir uns aos outros. O irmão Abner, ele falou dessa tragédia lá no Capitólio. Eu gostaria que a igreja pensasse esse tempo de chuva, muitas pessoas estão desabrigadas. E uma dessas pessoas que chegou ao nosso conhecimento foram os irmãos lá da Bahia. Eles perderam todos os seus sustentos. E quando chegou ao conhecimento da liderança dos pastores evangelistas aqui em Alípio de Melo, nós levantamos a nossa bandeira de ajuda. E mandamos ajuda, porque você, como diz o irmão na oferta Zander, a sua ajuda é para suprir a necessidade dos santos. E tinha um santos lá no sul da Bahia que precisava da sua ajuda, que ainda continua precisando da sua ajuda. Então, irmãos, sinta-se maravilhado, sinta-se privilegiado em poder ofertar, em poder contribuir com essa obra para a honra e glória do Senhor. Nesses tempos de pandemia, será que eu e você, nós temos saído dos nossos lares e temos tido o privilégio de auxiliar os irmãos nas suas dores? Aquela dor física. Aquela dor física é quando alguém passou por uma cirurgia, ou se acidentou, teve uma criança e precisa de um apoio. Aí que entra a irmandade, em auxiliar nessa dor física. Lavar uma vasilha, trocar uma criança, arrumar a casa, levar um sustento. Isso é amenizar a dor física de um irmão. Aquela dor espiritual, né? Tem irmãos que têm passado por lutas constantemente. Não conseguem nem força para vir glorificar a Deus muitas vezes. Você sabe no seu íntimo que está acontecendo alguma coisa desagradável com aquela pessoa. Ela precisa de conselhos. Ela precisa de oração. Ela precisa ser ouvida. E muitas vezes, eu e você não temos tempo, muitas vezes. Sabe aquela dor financeira? Que às vezes a pessoa não tem nada dentro do seu lar. A conta de água está atrasada, a conta de luz está atrasada, ela precisa comprar um remédio. Mas se você e eu não saímos dos nossos lares para conversar com as pessoas, nós não vamos ficar sabendo da necessidade do irmão. Mas você vai me perguntar, mas pastor, nós não estamos em tempo de pandemia? O pessoal não fala para nós ficarmos dentro de casa e tudo, não no lar dos irmãos? Vou fazer uma pergunta. Você tem deixado de trabalhar? Você tem deixado de ir na padaria? Você tem deixado de ir no supermercado? Você tem deixado de viajar? É o momento que nós devemos pensar e repensar os nossos atos. Os exemplos deixados e dados por Jesus, será que nós estamos seguindo? Uma vez que eu e você aceitamos o Senhor como nosso Senhor, e se somos servos de Jesus, e Ele nos ensinou tanta coisa, está na hora de nós servirmos, né? Quando eu estava meditando nessa mensagem, chegou no meu celular um exemplo de um policial, que ele foi atender uma ocorrência de roubo. E ele foi lá, e quando ele se deparou com a senhora com 4 filhos, e ele começou a registrar o que tinha faltado e tudo, e ele começou a perceber que estava ali fraldas, sabonetes, biscoitos,
coisas supérfluas, coisas só para suprir a necessidade mesmo daquela família. Esse policial acabou de fazer a sua ocorrência e foi no gerente e falou: olha, quanto custa tudo isto? Ele falou assim: olha, R$ 300. Pegou os R$ 300 e entregou àquele gerente. Pegou aqueles mantimentos e foi procurar saber onde aquela senhora estava morando com seus filhos. Ela disse: eu fui expulsa porque eu não tinha dinheiro, fui despejada porque eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Esse policial foi, levou ela no local, fez aquela ordem lá, e ele tirou do bolso dele o dinheiro para ela ficar. E começou uma campanha para que todos viessem estar ajudando aquela senhora. Foi tão maravilhoso que no final daquela campanha, tantas pessoas começaram a ajudar ele colocando tudo o que tinha acontecido. Ela recebeu tanta ajuda. E os seus filhos já não precisaria passar fome. Ela ganhou tantas coisas que os filhos não precisavam mais ficar na rua. Ela continuou aquele processo. O juiz decretou que ela tinha que fazer alguns serviços sociais. E o próprio policial acompanhou aquele desempenho todo daquela ocorrência. Sabe, no nosso dia a dia, você e eu, temos sido chamados por Deus para servir não só uns aos outros, mas aquelas pessoas que estão passando necessidade. Você já se imaginou, ou você já fez? Eu creio que sim, todos nós já fizemos. Quando nós fazemos algo para alguém, e aquela pessoa muitas vezes está com um semblante triste, aquele semblante pesado. E quando você faz algo para aquela pessoa, aquele semblante se transforma em alegria. Aquela dor, aquele fardo, ele se torna leve. Sabe por quê? Porque você foi o instrumento usado por Deus para aliviar aquela carga, aquela pressão que aquela pessoa estava passando. E muitas vezes, aquela pessoa não tem como nos pagar. E sabe o que ela fala? Uma frase que toda a humanidade parece que aprendeu. Deus é o mais endividado, né? Deus te pague. Coloca na conta de Deus. Mas nós saímos do lado dessa pessoa tão alegres por sermos instrumentos de Deus, que nós também vamos com o nosso coração leve para os nossos lares. Servir a Deus aqui no púlpito, ministrar louvores, ministrar uma mensagem, ministrar uma ceia, uma oferta, interceder por irmãos, é maravilhoso, é ou não é? Mas será que não é pouco, não? Vim para um culto de adoração todos os domingos? Será que isso tudo não é pouco, não? Será que Deus nos está nos chamando para nós fazermos uma obra maior? Porque esse serviço de púlpito aqui é bom, mas ele não é essencial para a nossa fé cristã. É bom, mas pode melhorar. Devemos ficar atentos às necessidades dos irmãos. Devemos ficar atentos ao semblante dos irmãos. Alguns irmãos chegam num culto de adoração e nem têm força para glorificar a Deus. Alguns irmãos chegam no culto de adoração e às vezes nem conseguem ceiar direito. Eles estão tão atribulados que eles não conseguem levantar os olhos e glorificar ao nosso Deus. Não conseguem levantar as mãos, não conseguem bater palmas,
não consegue às vezes nem ouvir, porque o seu semblante está caído, ele está muito triste com a situação que estamos vivendo, ou que ele está vivendo. Nessa manhã, poderíamos estar conversando sobre vários exemplos que Jesus nos deixou para sermos servos, para servirmos uns aos outros. Eu não gostaria de fazer um desafio para você e eu para sermos servos. Não gostaria, porque isso muitas vezes é intimidade com Deus. Mas eu gostaria que encorajar você, a me encorajar, a refletir nos ensinamentos que o seu mestre deixou para você. Reflita. Eu tenho sido servo. Eu tenho levado o nome do Senhor. Eu tenho honrado o Senhor com as minhas primícias. Deus quer usar você. Deus, Ele olha para você. Ele quer que você seja exemplo. A primeira coisa, que eu fui no sacolão hoje, comprar algo para o almoço, a pessoa falou, você está indo para a igreja ou está voltando? Eu falei, não, estou indo ainda. Que Deus te abençoe. Só isso que a pessoa. Eu fiquei assim, mas será que só pastor usa terno aí? Né? Mas é porque nós temos uma vivência, muitos anos e tudo, eu compro no mesmo lugar. Alguma pregação minha, algum tempo atrás, eu ouvi um exemplo maravilhoso naquele balcão de autopeça. Ele diz o seguinte, aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Servir é muito bom. Servir uns aos outros é bom demais. A alegria que eu e você devemos trazer para o meio e para os que ainda não conhecem o Senhor, é nos servirmos muitas vezes. Se assim não for, irmãos, a nossa vida vai se tornar muito vazia. Porque simplesmente nós conhecemos a palavra, nós somos libertos do pecado, mas nós não damos continuidade para que outras pessoas venham conhecer o nosso Senhor como Salvador. Que nesse ano de 2022, nós possamos refletir se estamos realmente sendo servos, se estamos realmente servindo a Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe.